Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotivaCast. Eu sou Jordana Garcia. E eu sou Daniel Rezende e hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, que tem transformado a vida de famílias e revolucionado a abordagem nutricional para pessoas com síndrome de Down e autismo, além de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Luciana Carvalho Dias é nutricionista, formada pela Universidade Gama Filho, com especialização em nutrição clínica e funcional, nutrição para autismo, síndrome de Down, TDAH, além de fitoterapia e aromaterapia. Ela atua como docente, palestrante em pós-graduações na área materno-infantil e é idealizadora do primeiro simpósio de nutrição na síndrome de Down. Luciana, seja muito bem-vinda ao MotivaCast. Eu que agradeço o convite, é sempre uma excelente oportunidade de falar com base científica sobre a trissomia do 21, o autismo e o TDAH. Eu acho muito importante, a área da nutrição é um dos pilares do acompanhamento e faz toda a base para que as pessoas e as crianças, pessoas com deficiência e as crianças com T21, TEA e TDAH se desenvolvam plenamente. Então, o neurodesenvolvimento é sempre apoiado pela nutrição. Bem, vamos começar aqui então. Lu, gente, eu chamo de Lu porque a gente já é quase íntima. É verdade. A Lu está com a gente há muito tempo, acompanha o Motiva desde o início do Sim. Motiva. Lu, além da sua formação acadêmica impressionante, você é mãe de 2 filhos. Sim. Como essa experiência pessoal influencia sua abordagem profissional com famílias de crianças com síndrome de Down e autismo? Bom, no começo, meu grande início nessa área foi uma aula, eu sempre fui professora, e eu dei uma aula para um grupo, numa pós-graduação específica da trissomia do 21, e eu tinha preparado uma aula para profissionais de saúde. E, na verdade, quando eu cheguei lá, os alunos eram pais e parentes de pessoas com deficiência que estavam buscando conhecimento para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. E aquilo, para mim, foi muito encantador e eu encontrei uma missão de levar essas informações da nutrição para essas famílias, para realmente mudar a qualidade de vida delas. A nutrição não cura, mas a ciência da nutrição traz a base para o neurodesenvolvimimento. Então, quando eu recebo pergunta das famílias, quando nessa aula, especialmente, a gente terminou a aula e as mães e os irmãos vieram me abordar, eu achei que aquilo ali foi um chamado para eu trazer mais informação e fazer da ciência da nutrição um caminho para que essas famílias encontrem um melhor neurodesenvolvimento. Então, a maternidade também fez um link muito importante para mim, porque a maternidade ela é difícil para todo mundo, para quem tem filhos com deficiência e para quem não tem filhos com deficiência. É lógico que os filhos com deficiência trazem um desafio maior nessa maternidade, nesse dia a dia. Mas eu me identifiquei muito, porque eu sempre achei que a maternidade é uma coisa muito complexa, né? Envolve tantas questões e a gente sempre quer o melhor, acaba muitas vezes se deixando de lado para se doar para os filhos. Então, essa conexão foi muito importante para mim, para eu ajudar principalmente dentro das famílias as mães. E eu me identifico muito, porque nessas famílias com deficiência, a maternidade é muito presente. Existe uma grande conexão dos filhos que têm algum tipo de deficiência com a maternidade, com as mães. Então, foi essa a conexão que eu sentia e até hoje eu sinto. São mais de 10 anos trabalhando e eu fico muito feliz de conseguir ajudar as famílias e as mães. Você me desculpa, Daniel, mas eu acho que as mães têm uma coisa assim tão importante dentro da maternidade, não tirando o mérito ou a importância dos pais dentro desse contexto, mas a maternidade é aquela que une, assim, trazendo uma conexão muito importante. Então, eu me identifiquei muito com essa área. Meus filhos não têm nenhum tipo de deficiência, mas eles compreendem, eles admiram, eles compartilham informações na escola, eles acolhem pessoas com deficiência na própria escola. E eu acho que a gente está deixando aí uma sementinha de comunicação e de transformação para essas gerações futuras, de olhar a deficiência como uma oportunidade
de trazer essa consciência de que nós somos diferentes, mas, na verdade, somos todos iguais, né? A diferença, todos nós somos diferentes entre si, mas a gente precisa ter oportunidade para todo mundo. Você tem se destacado por seu trabalho pioneiro, tanto na T21, né, quanto no autismo. O que te motivou, né, a especializar nessas duas áreas e qual foi a maior revelação que essa dupla especialização trouxe na sua prática clínica? Então, desde que eu comecei nessa área, eu sempre busquei fontes de informação de qualidade, com base científica, para a gente poder ter uma aplicabilidade prática muito coerente, né? Porque a gente precisa ter muita responsabilidade na nossa prática clínica com aquilo que a gente, como profissional de saúde, aquilo que a gente indica para aquelas famílias, como a gente conduz aquele acompanhamento. Então, eu fui buscando cada vez mais cursos na área. De uns 10 anos para cá que esses cursos começaram a se fortalecer, a gente não é tudo muito recente nessa área, nesse boom, nessa demanda, nessa necessidade maior de conhecimento específico. E eu fui uma das pioneiras em vários cursos, dando aula sobre nutrição na trissomia do 21, no autismo e no TDAH, junto com outros colegas que já trabalhavam, mas formalmente, de uns 10 anos para cá, é que os cursos começaram a ter uma maior demanda para um olhar mais individualizado, para um olhar mais especializado para essas condições. E, ao longo desses anos, eu venho cada vez mais, surge um curso, surge uma novidade, um congresso, eu estou sempre me atualizando para trazer isso para a prática clínica, porque eu acho que a prática clínica é que faz toda a diferença no atendimento. Então, eu convoco os profissionais a olharem para essa área com mais direcionamento para poder fazer um atendimento com um olhar específico, porque o que a gente vê hoje é muito atendimento geral, né? E, na verdade, a parte específica dessas condições, o profissional de saúde que conhece faz toda a diferença no atendimento e na evolução do neurodesenvolvimento. Lembrando que eu conheci a Lu em um curso. Isso, exatamente. Antes do Motiva 21. Fui fazer um curso com a Luciana de nutrição. É uma área que me encanta muito. Uhum. E aí eu conheci a Luciana. E quando o Motiva nasceu, eu acho que a Luciana e a Tati, né, que são as duas profissionais que primeiro estiveram com a gente ali fazendo live no Motiva. Eu me lembro. Faz bastante tempo, é verdade. Você falou nessa questão profissional, e o que você acha hoje? Como é que o mercado está atendido de profissionais que trabalham hoje na área de nutrição voltado para esses transtornos do neurodesenvolvimento? Então, na área de nutrição, eu vejo que muitas nutricionistas pegam muito mais a área do autismo, né, que hoje tem uma demanda muito grande. Uhum. A gente sabe que, dentro do quadro do autismo, quase 90% das crianças dentro do espectro têm problemas gastrointestinais. E esses problemas gastrointestinais demandam um manejo nutricional, um manejo alimentar, porque existe um manejo médico, né, de correção, utilização de medicamentos, mas a nutrição é o que eu falei antes para vocês, é o todo dia. A gente tem 6 refeições por dia, 7 dias por semana. Então, é aquela epigenética, é aquele ambiente que pode favorecer ou pode piorar o nosso quadro. E a nutrição é um pilar desse dia a dia. Então, faz toda a diferença. Eu vejo uma demanda muito maior das nutricionistas na área do autismo, mas hoje eu dou aula para várias pós-graduações e eu convoco as nutricionistas a mergulharem nessa área da trissomia do 21 e do TDAH, porque a demanda está acontecendo. E a demanda vem muito dessas gerações que estão vindo mais jovens, com filhos com algum tipo de deficiência, e eles buscam profissionais especializados. Eles buscam profissionais, muitas vezes, com um olhar mais humanizado. Né? Meu filho não é a deficiência, meu filho é o João, a Maria, o José. Então, a gente tem que olhar as pessoas com deficiência, que muitas vezes têm o mesmo diagnóstico, trissomia do 21, TDAH e transtorno do espectro do autismo, mas são crianças e pessoas completamente diferentes entre si. E se a gente olhar para a deficiência primeiro, a gente não dá valor àquele ser humano que tem direito a todas as oportunidades com as suas especificidades. Então, eu convoco os nutricionistas para terem esse olhar, porque toda nutricionista ela é capaz, ela é formada na faculdade para atender pessoas. E as pessoas com deficiência são pessoas.
com as suas necessidades específicas. Então, nós temos capacidade para atender, mas quem quer entrar nessa área tem que mergulhar para ter um conhecimento mais específico e fazer realmente a diferença. Como vocês falaram, a gente transforma vidas. Eu acho que a gente transforma sim, porque a gente tira muitas vezes uma família de uma condição de uma qualidade de vida muito ruim, nas questões gastrointestinais principalmente, para uma qualidade de vida melhor, de sono, de digestão, de bem-estar, sabe? Porque a gente precisa estar bem para poder fazer bem as terapias, para ter um conhecimento, um neurodesenvolvimento. Então, eu acho que é uma área que está avançando muito, eu acho que é uma área que vai ter muita demanda, porque é muito melhor o natural, é muito melhor o preventivo do que o corretivo, né? É melhor a gente prevenir para não chegar na parte de correção, que é muito uso de medicamentos e tudo mais. Então, eu acho que é uma área que está crescendo e eu chamo todas as nutricionistas para a gente começar a atender melhor esse público. Ela falou uma coisa interessante, em alguns episódios atrás a gente chegou a comentar isso, que realmente as pessoas não estão vendo o indivíduo que está por trás da síndrome, né? Primeiro, a síndrome de Down. Aconteceu isso por conta da síndrome de Down. Ele não está respondendo bem por conta do autismo, né? Ou seja, há sempre a desculpa da deficiência à frente do indivíduo para se tomar algum tipo de providência, né? Fascinante. Hoje nós vamos explorar diversos aspectos da nutrição, tanto na síndrome de Down quanto no autismo. Desde os fundamentos científicos até aplicações práticas, passando por diferentes fases da vida e abordagens inovadoras. Vamos começar? Fundamentos científicos e metabólicos. Luciana, vamos começar explorando as bases científicas da nutrição nos transtornos do neurodesenvolvimento. Se pudéssemos, assim, visualizar o metabolismo de uma pessoa com síndrome de Down e de uma pessoa com autismo, como cidades diferentes, quais seriam as principais semelhanças e diferenças nas avenidas metabólicas dessas duas cidades? Dentro dessas condições específicas, nós temos metabolismos que dependem da nutrição celular. A gente conhece hoje os alimentos, né? Mas a gente precisa transformar aquele alimento no nutriente que chega lá dentro da célula. E isso a gente tem um processo. O processo de comprar, higienizar, coccionar, armazenar, armazenar e coccionar e servir. A partir desse primeiro processo, a gente tem outro processo, que é mastigar, digerir e absorver. Então, é um processo longo dentro dessas questões metabólicas. E dentro do autismo, da síndrome de Down e do TDAH, a nutrição celular é muito importante, porque o metabolismo genético influencia diretamente nas necessidades nutricionais. Então, por exemplo, dentro da trissomia do 21, a gente sabe que tem alguns minerais que fazem parte de metabolismos que são influenciados pela questão genética. Então, a gente tem o zinco, a gente tem magnésio, a gente tem ferro, a gente tem uma série de nutrientes importantes. Mas só que a gente trabalha com alimento. A gente não olha uma maçã e fica pensando, poxa, ali tem zinco, ali tem magnésio, ali tem... A gente tem que transformar o hábito diário num constante fornecimento de nutrientes para esse metabolismo que é muito influenciado pela questão genética, tanto no autismo, como na síndrome de Down, como no TDAH. Então, a genética hoje, a gente não pode mudar, né? Mas a genética não é destino, como a gente já escutou em vários outros lugares. Mas o que nós podemos hoje influenciar é o ambiente favorecendo que essa genética transcreva informações que vão favorecer o neurodesenvolvimento. E como é que a gente faz isso? Através levando nutrientes importantes para esse metabolismo tão influenciado e esse estilo de vida. Porque não é só uma refeição que vai fazer a diferença. É um estilo de vida, é o todo dia. É a família estar muito junto ali com aquele processo alimentar que não é fácil. A gente pensa que é só pegar um alimento, comer e está tudo bem. Não é. Tem todo um processo emocional, tem todo um processo de hábito alimentar familiar. Afetivo. Né? Infantil. Então, tem crianças dentro do espectro, que é uma característica muito presente, quase 80% das crianças com autismo têm algum tipo de seletividade alimentar.
tem algum tipo de distúrbio do processamento sensorial, seja na audição, seja no paladar, seja no olfato. Então, isso influencia muito a questão alimentar. Então, fazer um plano alimentar para uma criança dentro do espectro é muito desafiador para o profissional. Sim. Porque tem crianças que só tomam leite, tem crianças que só comem comida branca, tem crianças que só comem macarrão. Então, levar esses nutrientes que são tão importantes para o metabolismo no dia a dia é um grande desafio para os profissionais de nutrição que trabalham nessa área. Então, eu acho que é tudo é um conjunto de fatores que a gente precisa estar sempre ali alimentando para que esse metabolismo funcione melhor, que são muito similares, tá? Existe uma interseção ali do metabolismo da trissomia do 21, como do TEA, como do TDAH. Então, a nutrição, nessa interseção, ela abrange muitas questões. E, por outras questões comportamentais, existem outras intervenções específicas. Mas, dentro do metabolismo nutricional, é muito importante que a nutricionista conheça e leve os nutrientes necessários para esse metabolismo. Eu acredito que você, como nutricionista, geralmente passa essas dietas, essas agendas de alimentação, mas hoje, com a vida corrida que os pais levam, né, e hoje a gente tem muita facilidade na questão dos alimentos industrializados, né? É muito comum hoje você passar num fast food, não vai dar tempo de preparar uma comida em casa, não vai dar tempo, pega o fast food, come no carro, chega em casa, já dorme. Né? E agora, recentemente, né, a FDA, né, classificou alguns alimentos ali como bastante nocivos. O que você teria falar para a gente a respeito dessa questão e quais os cuidados também nessa hora de... Eu acho que existem 2 pontos importantes. As pessoas acharem que essas condições precisam de uma alimentação extraordinária. E não é verdade. A gente precisa do simples. Frutas, verduras e legumes. E as frutas, verduras e legumes tá na feira, na nossa esquina. Então, só que como tem uma condição associada, as pessoas acham que tem que trazer o sal rosa do Himalaia para poder melhorar a qualidade de vida do seu filho. Não é verdade. Porque não é uma refeição, não é um ingrediente, é um conjunto de fatores que faz melhorar aquele metabolismo. Outra coisa muito importante é que a indústria ela não é do mal. Ela pode ser do mal, mas ela não é do mal. O que a gente precisa é não consumir produtos ultraprocessados. É aquele que transforma aquele alimento que o nosso organismo reconhece em um produto que o nosso organismo não reconhece. Agora, a indústria também pode construir e ter alimentos com maior tempo de prateleira que tenham uma composição que favoreça o nosso dia a dia, que favoreça a nossa prática. A gente sabe que essas famílias têm uma rotina muito desafiadora, porque escola, fono, TO, físio, aí pode ter mais terapias, musicalização, outras terapias associadas. Isso demanda transporte, né? Tempo. Então, em que momento a nutrição vai entrar nessa logística de fazer 3 terapias seguidas? E o que eu falo para as mães é que, às vezes, o simples é o teu melhor amigo. Né? É um biscoitinho simples, que é industrializado e tem menos composição nutricional. É a fruta. Muitas vezes você não precisa fazer processo nenhum, é só descascar. E é porque independe também de questões sociais, né? Porque, Sim. Como você falou, é uma coisa que às vezes está ali na esquina de uma feirinha de bairro, que é barato. E quando você falou também nessa questão dos alimentos ultraprocessados, hoje a gente sabe que muitos produtos estão trocando suas composições. Melhorando, por causa da demanda. Tanto melhorando quanto piorando também, que é o cuidado. Sim, que agora, por exemplo, o biscoito recheado, que antigamente era chocolate, hoje é sabor chocolate, né? Até a gente entrar nesse detalhe das mães, até perceber, ou ler, ou tentar entender. Né? Eu acho que a gente tem, como profissional de saúde, a gente tem que cada vez mais levar informação esclarecedora. Sim. Tá? Porque muitas vezes o profissional de saúde vive na sua bolha. Então, ele acha que todo mundo sabe o que ele sabe. E quando a gente vai para a prática clínica, a gente recebe uma mãe que acha que determinado produto vale por um bifinho. Mas ela não é culpa dela. É porque o desconhecimento e a comunicação que ela recebeu foi que aquele produto vale por um bifinho. Então, ela compra para o seu filho. Então, os profissionais de saúde, além de ter a sua técnica, né, de correção, de prevenção, ele tem que ter o esclarecimento para essas famílias que determinados produtos que se dizem saudáveis
né? Porque o comercial, o marketing vende, tem uma composição ruim para o seu filho. Hoje, de uma maneira geral, essas condições específicas não têm a capacidade metabólica de eliminar toda essa toxicidade que vem com o produto ultraprocessado. Conservante, corante, acidulante, tudo que transforma o produto. As pessoas que têm essas condições específicas, muitas vezes não conseguem metabolizar aquele produto e acabam se intoxicando e piorando essa condição neurológica. Então, o esclarecimento do profissional de saúde é fundamental, esclarecimento de base mesmo. O óbvio precisa ser dito. E muitas vezes a gente não diz, achando que a pessoa tem conhecimento. Não, a gente tem que falar o básico. E o básico é o simples. Fruta, é a alimentação da minha avó, que durou 101 anos. Frutas, verduras e legumes. Na época da minha avó não tinha biscoito recheado. Né? Então, ela teve uma condição de vida melhor e menos tóxica. A gente vive hoje muito intoxicado. Então, as famílias precisam ter um conhecimento maior e fazer boas escolhas. E as boas escolhas estão nos produtos mais naturais. Isso traz benefício para as pessoas com alguma condição específica associada. Estava até vendo recentemente uma matéria a respeito do povo Amish, né, que andam muito, produzem ali o seu próprio alimento, cozinham sua própria comida e que tem uma longevidade sem problemas de saúde por muito tempo, né? Bom, existe um debate sobre o quanto o estresse oxidativo, tanto na síndrome de Down quanto no autismo, pode ser modulado pela alimentação. Se você tivesse que quantificar qual porcentagem desse estresse você acredita que pode ser efetivamente gerenciado através de uma nutrição adequada em cada condição? Eu acho que a palavra certa não é gerenciar, a palavra certa é equilibrar. Porque o metabolismo do estresse oxidativo, ele está associado à questão genética. Então, no caso da T21, por exemplo, tem genes no cromossomo 21 que aceleram essa oxidação. Né? Então, quando a gente faz assim, um podcast, uma coisa mais esclarecedora, que vai pegar um maior número de pessoas, a gente faz algumas analogias. Como, por exemplo, quando a gente corta a maçã e a gente deixa exposta ao ar, a maçã vai oxidando e ela vai escurecendo. Aquilo ali é a oxidação e aquilo ali é o estresse oxidativo que acontece a todo momento dentro de todas as pessoas, tá? Mas o que acontece nessas condições específicas é que acontece mais rapidamente, em maior quantidade e aceleradamente. Por isso que na trissomia do 21, a expectativa de vida é menor do que a pessoa que não tem a triplicação cromossômica, porque no cromossomo 21 tem genes que aceleram esse estresse oxidativo. E estresse oxidativo nada mais é do que envelhecimento precoce. É perda celular, perda neuronal. E toda vez que a gente perde célula, a gente tem uma necessidade de renovação celular. Quanto mais a gente renova, menos tempo de vida a gente tem, porque a gente tem uma capacidade limitada, senão a gente viveria aí 1000 anos, né? Então, esse gasto oxidativo, ele influencia todo o metabolismo e hoje a nutrição ela entra como um ponto de equilíbrio, uma ferramenta de equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra certa. É aquilo que a gente consegue fazer. Porque a gente não vai entrar na célula para falar assim, olha, não oxida não, porque agora não é o momento. Não é verdade, a gente não tem essa capacidade. O que está na nossa mão como ferramenta? Nosso estilo de vida e levar o maior número de antioxidantes para tentar equilibrar efetivamente o que essa parte genética está trazendo a todo momento. A gente está aqui, está oxidando. E com as pessoas que têm algum tipo de condição associada, traz essa oxidação mais rapidamente. Então, a alimentação, os antioxidantes estão nas frutas, verduras e legumes. No básico, no tradicional, nas cores dos legumes, alaranjados, arroxeados, avermelhados, esverdeados. Então, dentro desses grupos alimentares, como leguminosas, cereais, verduras, legumes, proteínas, frutas, a gente tem ali uma gama de nutrientes que tem que fazer parte do nosso dia a dia. E com as pessoas com uma condição específica, tem que ser mais um. Eles têm que comer mais antioxidantes para tentar equilibrar essa oxidação e ter uma qualidade e uma longevidade saudável. Perfeito.
Interessante essa perspectiva, né, quantitativa. Muitas famílias que nos acompanham provavelmente estão se perguntando como isso se traduz no dia a dia. Exatamente, Jordana. E pensando nisso, Luciana, muitos profissionais tratam tanto a síndrome de Down quanto o autismo como condições uniformes, né? Mas sabemos que existe uma grande variabilidade ali entre os dois transtornos, né? Quais são os diferentes perfis metabólicos que você identificou em sua prática clínica e como isso revoluciona aí a abordagem nutricional personalizada para cada condição? Dentro da trissomia do 21, nós temos um cromossomo que, depois do projeto Genoma, a gente decodificou. A gente é ótimo, né? Porque eu não sou geneticista, né? Mas os pesquisadores decodificaram as funções dos genes que estão no cromossomo 21. Dentro do autismo, tem mais de 1.000 genes sendo estudados. Então, é uma leitura maior, uma leitura mais difícil. No TDAH, já tem genes específicos também. Tá? Dentro dessa condição genética, a leitura da T21 é mais clara para as intervenções mais direcionadas. Mas, num contexto geral, para a gente falar aqui mais claramente, as questões metabólicas, foi o que eu falei para vocês, elas têm uma interseção ali. Qual é a grande interseção dessas três condições metabólicas? Os problemas gastrointestinais especificamente. Porque, por exemplo, a questão da trissomia do 21 tem o estresse oxidativo, no autismo tem a parte comportamental. Então, quando a gente faz uma abordagem dessas condições, a gente sabe que tem terapias coadjuvantes específicas. Então, a ABA, crianças com TEA fazem toda a abordagem nutricional direcionada para essas condições, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, problemas gastrointestinais, problemas de detoxificação, porque eles acumulam mais substâncias tóxicas. E, por fora, tem as terapias específicas, como o ABA, por exemplo, dentro da condição do autismo, que são as terapias comportamentais. Mas nas condições metabólicas, eles têm uma interseção muito, muito pertinente, que são essas condições que eu falei para vocês. Ciclo da metilação, detoxificação, disfunção mitocondrial, na trissomia do 21, parte da tireoide, questões de obesidade, por causa da questão hormonal e outras questões de mastigação, função oral. Então, o profissional de saúde, ele vai identificar as principais questões daquele indivíduo para fazer as estratégias nutricionais direcionadas. Mas, no contexto dos problemas gastrointestinais, as três condições são muito similares. Perfeito. Só um adendo aqui, que hoje, antigamente, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, nós víamos muito mais pessoas com T21 obesas Sim. do que nós temos visto hoje, né? Às vezes eu estou com o Theo e as pessoas falam, nossa, ele não é gordo. Por quê? Porque a pessoa já tem, né, na mente que a pessoa com T21 ela vai ser obesa. Estereotipo, e não precisa, né? E não precisa ser assim mais. Não, inclusive porque a obesidade não é da noite para o dia. Sim. A obesidade ela é construída ao longo de um período. Então, existem problemas de obesidade por causa de um hipotiroidismo, né? Existe problema de obesidade por uso de medicamento, que aumentam o apetite. Então, observar as crianças é fundamental. Por exemplo, uma criança que ganhou uma grande quantidade de peso num curto espaço de tempo, alguma coisa está errada com ela, né? Porque a gente não dorme magro e acorda obeso. Então, a obesidade é uma característica, mas é também fundamental que tenha um acompanhamento. Porque quando você vê uma criança saindo da curva, você tem que fazer uma intervenção de avaliação metabólica, porque pode não ser da ingestão alimentar. Então, todo mundo, ele come demais, T21 come demais. Às vezes, não tem nada a ver com a quantidade calórica que ele ingere, e sim com o metabolismo que é influenciado pela parte genética. Então, tem que avaliar. Não deixem de avaliar periodicamente seus filhos com alguma condição específica. Não dá para ir no médico e na nutricionista aos 4 anos e voltar aos 10 anos. Porque quando voltar aos 10 anos, está obeso, com todos os marcadores desordenados. Aí, para corrigir, para equilibrar, é muito mais difícil. Então, quem tem uma condição específica, que pode ser T21, pode ser TEA, pode ser TDAH, pode ser a diabetes, pode ser o hipotiroidismo, necessita de um acompanhamento regular
para intervenções onde, antes de desencadear quadros piores e agudos que o retorno para um quadro mais natural é mais difícil, principalmente na alimentação. Né? Bom, agora vamos abordar desafios práticos, né, que as famílias enfrentam no dia a dia. Luciana, se você pudesse criar um supermercado ideal, né, para famílias com crianças com deficiência, síndrome de Down, autismo, TDAH, quais seriam as 5 seções imperdíveis e quais os produtos estariam em destaque na entrada? Existem diferenças significativas mais nas recomendações para cada condição? Não, de uma maneira geral, o que a gente preconiza dentro dessas condições? Hoje, a gente tem muitos estudos com a dieta mediterrânea, que está linkada a frutas, verduras e legumes e gorduras boas. Isso é a base do nosso metabolismo, é aquilo que o nosso organismo reconhece como nutrientes importantes para a nutrição celular. Então, dentro de uma coisa prática, o que eu falo sempre para as famílias, organizem a alimentação da família, porque não adianta organizar a alimentação daquela criança específica que mora com 2 irmãos, o pai, a mãe e uma avó. Aí todos comem de maneira inadequada e a criança tem que comer de maneira saudável. Isso não é justo. O estilo de vida familiar é que faz a diferença nessas compras. Então, se a família vai ao supermercado, a primeira coisa que eles têm que comprar, leguminosas são muito importantes, os feijões, os grãos que têm complexo B, têm nutrientes importantes. Depois eles vão para os cereais, que arroz, macarrão, de preferência sem glúten. Não é para excluir glúten de todo mundo, não é para excluir leite de todo mundo, é avaliar a individualidade para a gente excluir, para a gente substituir, para a gente diminuir consumo. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas não se pegarem a receitas milagrosas. O milagre está dentro das compras bem feitas. Grupos alimentares, leguminosas, cereais. Quais são as leguminosas? Todos os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Depois vem os cereais, arroz, quinoa, macarrão, milho. Depois vem os legumes, que são classificados pela sua quantidade de carboidrato. Então, tem os tubérculos, tem os legumes e tem as verduras, onde tem vitamina B9, que é muito importante. Então, todo o conjunto de grupos alimentares tem que estar à mão de gorduras boas. Por exemplo, uma gordura essencial, que é antioxidante também, é o azeite. A gente precisa botar esse azeite no nosso dia a dia. Então, dentro desse conjunto de grupos alimentares, seria o meu supermercado ideal. Agora, pacote, coisas embaladas de longo prazo, industrializados, a gente tem que descartar principalmente os ultraprocessados. Quais são aqueles ultraprocessados? Vocês vão ver na composição alimentar. Aquela composição que tem, 550 nomes que você desconhece, corre, porque aquilo ali é tudo química que pode não fazer bem para o seu filho. Quanto menor o número de ingredientes, melhor é o produto industrializado, porque a indústria também, não vamos demonizar tudo, a indústria também favorece o nosso dia a dia, e é utopia um nutricionista falar que aquela família não pode comer alguma coisa industrializada. Agora, tem que pesquisar produtos que favoreçam, que sejam práticos e que intercalem nesse dia para ele ter sempre um índice glicêmico, uma glicemia bem equalizada, porque diminui também esse aporte, essa vontade de comer muito grande. Então, o profissional do nutricionista vai avaliar aquela família, aquela condição familiar, se tem irmão, se não tem irmão, se mora com a avó, se é ajudante que faz a comida, se está na creche, se está meio período na escola, se tem que levar lanche. Quem vai fazer essa avaliação é o profissional nutricionista, que tem que avaliar a rotina daquela família e construir estratégias nutricionais possíveis. Porque plano alimentar até o ChatGPT faz. Sim. Mas aquele plano alimentar do ChatGPT é para você? É para a sua condição específica? É de acordo com o seu exame laboratorial? Então, esqueçam isso. A tecnologia está para nos ajudar, mas a gente precisa de uma avaliação individual. Perfeito. Eu vou só fazer um adendo que quando eu fui pai de uma criança com síndrome de Down,
a gente começa a ficar naquela sede de conhecimento e de buscar informações. Existiam uns mitos, e um deles que falavam, não sei se é mito ou se faz algum sentido, a questão da polêmica dos leites de castanha, né? Que as pessoas falavam, não dê leite de vaca, dê leite de soja, que isso vai melhorar o intestino, os vegetais. O que você poderia falar sobre isso? É mito mesmo? Funciona? É bom ou não é? Não é mito. A proteína do leite de vaca é uma proteína grande e ela precisa ser quebrada em moléculas menores para ser bem absorvida, tá? Dentro do quadro da trissomia do 21, como do autismo, eles têm muitas vezes, não estou generalizando, porque a gente está falando sempre da individualidade, eles têm uma menor capacidade enzimática de quebrar em moléculas menores para serem absorvidos. E essa má digestão da proteína muitas vezes desencadeia em constipação intestinal, em azia, refluxo, sabe? Muitas vezes a criança não consegue comer a quantidade necessária porque ainda não digeriu tudo que comeu. Tudo isso influencia. Não é mito, é avaliado individualmente. Os leites vegetais, que não são leites, são extratos vegetais, né? Porque a gente comprime, tira aquele sumo ali dos extratos vegetais, eles são de mais fácil digestão. Então, a substituição por leites de mais fácil digestão, leites ou proteínas de mais fácil digestão, funciona muito bem para um grupo muito grande, tanto dentro do autismo como da T21. Funciona para grupos específicos. Então, se aquela criança tem uma condição associada, a gente tem esse compromisso com o paciente de investigar e de trazer a melhor qualidade de vida para ele. Por isso que a nutrição e o médico, eles têm que ter autonomia para decidir estratégias nutricionais assertivas. Não existe tudo para todo mundo. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Então... É o que não ficava bem explicado, né? Porque, na verdade, é o seguinte, vamos dar leite de castanha, porque a gente sempre comenta isso, que os pais de crianças, às vezes, de primeira viagem ali de uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, eles querem tornar essa criança típica a todo custo. Então surge aquele mito, não, o leite da castanha é melhor porque ele vai ficar igual a uma criança normal. Né? As conversas que os grupos divulgam. Né? Tinha um mito, tinha uma história, já não é mais, né? Porque o conhecimento melhorou muito, tinha uma história de que o leite de camelo era para ser utilizado no autismo. Não sei se vocês lembram disso. Não. Então, tinha mães querendo importar camelo para levar o leite de camelo para as crianças. Quem é do autismo sabe que isso é uma história antiga. Então, não existe fórmula mágica. Existem pessoas com condições específicas que precisam ser acompanhadas de acordo com o seu metabolismo individual para a vida inteira. É uma condição de vida inteira. Não existe cura, não existe conserto, não existe nada. Todos nós temos alguma deficiência em algum sentido. Então, a gente tem que respeitar a deficiência e cuidar, não corrigir. Eles não nasceram para serem corrigidos. Eles nasceram para ser cuidados e potencializados em suas características. Eu sou bom em esporte, eu sou sou youtuber, eu sou influenciador, eu sou modelo. Então, a gente tem que fornecer oportunidade para que eles se desenvolvam nas suas principais características. Isso é tão importante, essa questão do individual, né? Por exemplo, o leite de castanha para o Theo é como se fosse veneno. Né? Por quê? Exatamente. Porque ele tem uma sensibilidade histamínica, né? Então, lá em casa, né, é leite vegetal de arroz. Mas se você não pesquisa... Tem o de arroz, tem o de aveia, tem o de coco. Aveia também não pode. As oleaginosas também causam mais sensibilidade em alguns grupos. Isso. Então, é por isso que é importante, e eu falo que quem melhor para observar isso do que nós, né? A família tem que observar, a nutricionista vai acompanhar, o médico vai acompanhar, mas é a família quem vai chegar e vai dizer, olha, Luciana, isso aqui não está legal. Mas uma dica que eu dou para as famílias que estão aqui assistindo é ter um diário alimentar, anotar, porque tem crianças que comem batata doce e não sentem nada, tem crianças que comem batata doce e viram uma criança super distendida, com a distensão abdominal. Se você anota, você consegue saber quais são os alimentos que seus filhos digerem melhor e tem outros que não. Então, comenta com o médico, ou você mesmo, se ele comer esse alimento aqui, ele não passa bem.
Nós temos grupos imensos de variedade, não é porque não come determinado alimento que ele vai ter algum tipo de deficiência nutricional. Agora, quando estiver na frente de um profissional de saúde, a maior ferramenta de um profissional de saúde se chama anamnese, que é aquele questionário onde você vai pegar o maior número de informações possíveis para poder identificar as necessidades específicas. Então, através da anamnese, preencham com todos os detalhes, senão vai cair no bolo de todo mundo. Aí perde a individualidade, fazem estratégias que não dão certo, e muitas famílias fazem estratégias sozinhas, porque acham um profissional de saúde caro, ou não posso pagar, eu entendo, muitas condições, mas fazer sozinho pode desencadear outras alterações também. Então, busque informações de qualidade. Eu faço questão de estar sempre nesses programas, e na videocast, dando aula, fazendo live, porque a informação de qualidade precisa ser disseminada. Porque se você levar em consideração só o grupo de mães e internet, você acaba fazendo coisas com o seu filho que não são para o seu filho. Perfeito. Luciana, na adolescência, as mudanças hormonais afetam significativamente o metabolismo. Quais são os mitos mais perigosos sobre nutrição para adolescentes com síndrome de Down, autismo, e o que precisam ser urgentemente desmistificados? Eu acho que a questão não é um mito, a questão é a fase mesmo. A fase da adolescência é uma fase desafiadora, por várias questões de todas as pessoas. Quando tem uma condição específica, que tem problemas metabólicos como hipotireoidismo, como tendência a um problema hormonal, onde você tem uma desregulação de fome e saciedade, e, principalmente, nessa fase, a questão de pertencimento. A pessoa, quando precisa pertencer àquele lugar, se sentir dentro daquele grupo, e muitas vezes isso não acontece, acaba desencadeando em não fazer atividade física, comer excessivamente, alto estresse, alto cortisol. Então, não é só a alimentação o vilão, não é só o metabolismo. Às vezes o ambiente, a questão emocional, na adolescência, ela influencia bastante, tanto dentro do autismo como da trissomia do 21. O TDAH muitas vezes passa desapercebido, mas também tem muitas questões de autoestima, de desencadear em compulsão alimentar. E na T21 tem a questão da regulação hormonal, que desencadeia no maior apetite, levando a quadros de obesidade, isolamento social. Se não tiver um grupo na adolescência onde ele possa pertencer, namorar, dançar, passear, isso faz com que ele se isole, coma mais, pratique menos exercício, né? E viva ali num contexto que favorece esse estresse oxidativo e esse envelhecimento. Então, dependendo do grau do autismo, grau 1 de suporte, 2 e 3, aí precisa se avaliar com um grupo de profissionais para realmente fazer com que eles estejam... Hoje eu vim do Rio e eu tinha um emprego apoiado no aeroporto, e ele fazia todo o apoio das pessoas para tirarem lá o... que a gente não sabe, eles sabem super bem. Então, não existe, né? Ele me ajudou para tirar lá o ticket, que eu não sabia mexer naqueles totens lá, ele me ajudou e tudo. E ele era um emprego apoiado, identificado. Bacana. E tudo. Então, é dar oportunidade, principalmente nessa área, nessa fase onde eles precisam pertencer. E eu falo que dar oportunidade vem das famílias também. Sim. As famílias precisam também acreditar e dar oportunidade aos seus filhos. Exatamente. Né? Bom, vamos continuar aqui. Pensando nesse ciclo da vida completo, né, Lu? Envelhecer com síndrome de Down, com autismo, traz desafios nutricionais únicos, né? Quais adaptações alimentares surpreendentes você recomenda para adultos acima de 40 anos, né? A gente fala muito em criança, Sim. em adolescente, e com essas condições que contradizem as recomendações tradicionais para a população geral? Na verdade, a maioria dos profissionais de saúde trabalham com esses grupos no início da vida,
na infância e na adolescência. A fase adulta fica bem abandonada em todos os sentidos. Dos profissionais específicos, principalmente. Eles vão vão em busca de equilíbrio de metabolismo, de síndromes metabólicas que pegam toda a população, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, eles acabam indo para profissionais que atendem todo esse grupo de pessoas. Hoje, nas pesquisas mais recentes, em primeiro lugar, a qualidade de vida, o estilo de vida, não é nem a qualidade de vida, o estilo de vida, faz com que essa longevidade seja mais saudável. Mas dentro dos estudos mais recentes, principalmente na trissomia do 21, que tem uma oxidação muito rápida, principalmente neurodegeneração, a gente trabalha muito com os polifenóis e com os compostos bioativos que estão nas frutas vermelhas, nos antioxidantes, para tentar equilibrar essa oxidação que vem aceleradamente, causando neurodegeneração. Então, o profissional de saúde que trabalha com esse grupo tem que focar em antioxidantes poderosos, porque uma das características da trissomia do 21 é evoluir para o Alzheimer. Então, o que é o Alzheimer? É uma grande oxidação cerebral. E oxidou célula neuronal, morreu o neurônio. Morreu o neurônio, não tem cognição. Então, vai perdendo as cognições igual a maçã. Vai oxidando, vai perdendo. Então, os estudos hoje mais recentes falam do estilo de vida que vai desencadear numa longevidade mais saudável e os estudos com polifenóis e compostos bioativos que vão dar mais suporte, não no sentido de corrigir ou curar, não. É um suporte para que essa oxidação não desencadeie muitas vezes num declínio cognitivo muito avançado, como é o Alzheimer. E você tem muitos pacientes acima dos 40 anos? Na verdade, existe um grupo de adultos que normalmente está no grupo dos obesos, tá? Com síndromes metabólicas associadas, hipertensão, diabetes, obesidade, e que é muito difícil você trabalhar com eles, porque a cognição também já está afetada, já tem hábitos muito consolidados, e principalmente na questão da obesidade, a gente precisa fazer um manejo, e o que me impacta muito é a questão social. Eles ficam muito isolados socialmente, e desencadeando muitas vezes em compulsão alimentar, porque a alimentação acaba sendo o único momento de prazer dentro daquele contexto de neurodegeneração, né, de perda cognitiva e de a internet, a tecnologia e a comida viram fontes de prazer imediato e de alimentação para essas famílias. E muitas vezes as pessoas mais velhas acabam perdendo os seus genitores por causa da idade. Então, são cuidados por irmãos, por tias, e acabam desencadeando em um não acompanhamento, né? Já tenho a condição, então não posso fazer mais nada. Vai no médico para tomar o remédio para pressão e vai no... É como se nessa faixa etária não tivesse mais nada do que fazer, mas tem muito o que fazer para diminuir esse aceleramento da neurodegeneração. Só que as famílias precisam ter consciência e os profissionais de saúde têm que acreditar que é possível melhorar a qualidade de vida e não aceitar que não possa mais nada ser feito para esse grupo de pessoas. O assunto é maravilhoso, denso, tem bastante coisa, mas infelizmente o tempo da gente está acabando. A gente tem aí uns 2 minutinhos. Já tem alguma pergunta específica que você gostaria de fazer para a Luciana, mais direcionada? Ou a gente segue aqui porque vou deixar a seu critério. Eu tenho... para finalizar, caso a Jordana não tenha outra pergunta, a gente tem assim, para finalizar, qual é a pergunta sobre nutrição na síndrome de Down ou no autismo que você sempre desejou que te fizessem em entrevista, mas nunca teve a oportunidade de responder? Eu gostaria que eles me perguntassem sobre comida, porque eles me perguntam sobre suplementação. Eles buscam uma fórmula mágica. E eu queria que eles me perguntassem como eu faço todo dia para melhorar a condição do meu filho. E muitas vezes a pergunta que chega é no meu caso não é medicamento, mas no meu caso é suplementação. E a suplementação, ela é uma ferramenta maravilhosa. Mas não adianta suplementar
fazer muita suplementação se o corpo não está pronto para absorver aquela suplementação. Sim. Então, a suplementação não é uma fórmula mágica. Então, eu recebo perguntas assim, você suplementa? Você suplementa? Posso agendar com você? Você suplementa? Eu falo, mas para que a suplementação? Porque é como se fosse uma determinação de que a gente tem que suplementar pessoas com essas condições. Eu acho que a ferramenta da suplementação é maravilhosa, utilizo na minha prática clínica, é fundamental para determinados metabolismos alterados, mas antes de fazer a suplementação, tem que fazer o básico e o simples. E o simples é comprar, cozinhar, armazenar, oferecer, ter recusa, guardar o que não foi, anotar o que não serviu, ver o que é melhor para o seu filho. Então, isso é desafiador nos dias de hoje, onde a gente faz tudo correndo. Então, o simples funciona. Jordana? Então, Lu, é isso mesmo. O Theo hoje não suplementa. Não suplementa, já suplementou. Hoje só o básico, né? É isso. O básico. Muito obrigada, tá? Por compartilhar seu conhecimento, sua experiência, a sua simpatia, como sempre, né? Conosco hoje no MotivaCast, onde os nossos ouvintes, né? Eles poderão encontrar muitas informações de qualidade, informações importantes sobre o seu trabalho, acompanhar suas atividades, né, relacionadas à nutrição, na síndrome de Down, no autismo e no TEA. Então, gente, sigam lá, Luciana Carvalho Nutri, não é isso? Isso, eu quero deixar aqui minha rede social, é Lu Carvalho Nutri, ponto infantil. Lá tem muito conteúdo bacana para as famílias, porque eu faço questão que o meu Instagram leve informação de qualidade, sem deixar de lado que cada criança é única, tem a sua individualidade, mas de uma maneira geral eu falo sobre esses metabolismos. Eu tenho cursos voltados, cursos mais curtos, cursos para as famílias, que dão uma visão geral desse metabolismo, e cursos para nutricionistas e profissionais de saúde que precisam realmente ampliar essa visão para atender essas pessoas com necessidades específicas. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui e que venham outras oportunidades para a gente conversar sobre esse assunto que precisa ser tanto divulgado para que as pessoas tenham mais conhecimento nessa área. Foi um prazer imenso ter você conosco, e a vocês que acompanham o MotivaCast através das redes sociais do Motiva 21, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.